Recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com imenso prazer que eu aqui retorno a produzir mais um vídeo aqui para o nosso canal, né, o canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Estava há um tempo ocioso o canal devido a diversos fatores, mas peço aqui encarecidamente que vocês venham orar por esse trabalho, venham orar por esse projeto, afinal é um trabalho que a gente faz com seriedade e o inimigo não gosta disso. Então orem por esse trabalho para que a gente consiga divulgar a palavra de Deus com a periodicidade que Deus deseja que a gente divulgue, tá certo? E hoje nós vamos trabalhar aqui um tema extremamente importante, né? O tema vai ser sobre idolatria. Mas antes de você, meu querido irmão, falar assim, esse tema de idolatria não é para mim, é para católicos ou pessoas que adoram imagens, eu convido a você ficar e assistir esse vídeo até o final, porque esse assunto que eu vou trabalhar aqui com vocês nesse vídeo é especialmente direcionado aos evangélicos. Não que não possa ser aplicado a outros grupos, mas essencialmente a nós evangélicos, tá certo? Então vamos ler o texto bíblico, a qual vai embasar aqui a nossa conversa, a nossa exposição. Então vamos ler aqui um texto no Antigo Testamento, né, no livro de Juízes, capítulo de número 8, versículo de número 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, assim tu, como teu filho, e o filho do teu filho, porque nos livrastes das mãos dos midianitas. Porém Gideão lhes disse, não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor sobre vós dominará. E ele lhes disse, uma petição vos farei, dai-me, cada um de vós, os brincos de ouro do despojo. Os vencidos, de fato, usavam brincos de ouro porque eram ismaelitas. Disseram eles, de boa vontade o daremos, e estenderam uma capa. E cada um deles deitou um brinco do seu despojo. E foi o peso dos brincos de ouro que ele pediu, 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos, as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as correntes que estavam no pescoço dos camelos. Fez Gideão desse ouro uma estola sacerdotal, e a pôs na sua cidade em Ofra. Todo Israel se prostituiu ali após dela, a qual veio a ser tropeço a Gideão e a sua casa. Bom, vamos lá trabalhar essa mensagem. Irmãos, muitas vezes a gente, por se denominar evangélicos ou protestantes, a gente acha que esse mal idolatria, ele não pode atingir a gente, né? Ele não pode atingir o ciclo a qual a gente está inserido, né? A gente acredita que idolatria é uma coisa que só ocorre no catolicismo e coisas semelhantes. Entretanto, idolatria é um pecado que assombra a toda a humanidade, desde o dia que o homem nasce até o dia da sua morte, né? Então, independente de a gente ser evangélico ou protestante, a gente sempre vai ser tentado a praticar algum tipo de idolatria. Porque idolatria não é só adoração a imagens, veneração a imagens, mas idolatria é tudo aquilo que tira a primazia de Deus. Tirou a primazia de Deus, já pode ser classificado como um ato de idolatria, né? Então, existe alguns tipos de idolatria, a gente não vai trabalhar todos aqui. Existe a autolatria, que a gente também não vai trabalhar com ela aqui hoje. O que seria a autolatria? Adoração de si próprio, né? Adoração do próprio eu, né? Então esse tipo de idolatria
a gente não vai trabalhar aqui hoje. Nós vamos trabalhar com um tipo específico de idolatria que está sendo cometida por nós protestantes ou nós evangélicos, que é a antropolatria. Irmão Bruno, mas o que é isso? É adoração ao homem, né? É um homem idolatrar o outro homem. Em vez de ele idolatrar a si mesmo, que seria, no caso, a autolatria, a antropolatria é a idolatria ao outro homem. Ah, irmão Bruno, mas ninguém idolatra homens e etc. Irmãos, isso não acontece de forma tão evidente. Isso acontece de forma meio sorrateira, de forma meio sutil. E é importante a gente observar os sinais de quando isso está ocorrendo. Tá certo? Então nós lemos aqui um texto muito didático para a gente expor esse raciocínio aqui. Que no caso é o texto de Gideão. Muitas vezes a gente só lembra de Gideão das partes mais interessantes da vida de Gideão, né? Quando ele vai guerrear e vence as guerras com os 300, enfim, todas aquelas questões miraculosas que envolvem Gideão. Maravilha, é um retrato muito bonito da parte de Gideão, mas existem outros retratos que a Bíblia acaba pintando a respeito dos seus principais personagens. E Gideão não vai ser diferente. Existe um capítulo aqui na vida de Gideão que a Bíblia faz questão de registrar, que seria o pedido do povo de Israel para que ele viesse governar o povo de Israel. O povo de Israel se sentiu tão beneficiado pelos atos de Gideão em libertar eles do jugo estrangeiro, que eles falaram, não, é esse o líder que a gente precisa ter. E convidaram o Gideão para assumir esse cargo, essa posição. Só que Gideão, de forma muito sábia, sabendo que só Deus deveria ter esse status de governante do seu povo, foi lá e rejeitou tal proposta, de forma muito humilde, de forma muito altruísta por parte de Gideão. Contudo, Gideão fez uma proposta que, ao meu ver, pelo menos é o que aparenta o texto, não tinha nenhum tipo de intenção maléfica na proposta e no pedido a qual Gideão faz para as pessoas que estavam trazendo para ele essa proposta de ele ser o líder do povo, ou o governante do povo. Proposta a qual ele direcionou ao povo e o povo acatou. Qual seria a proposta? Que do despojo que o povo pegou dos inimigos, os brincos que eles traziam, enfim, aquele aparato de joias, fosse dado a Gideão. Ele iria desmanchar aquilo no fogo, obviamente, né? E daquele ouro, ele ia fazer um éfode, né? Ou então uma estola sacerdotal, como a gente leu aqui nessa tradução. E colocou lá como se fosse uma espécie de memorial, né? Como se fosse uma espécie de memorial. Creio eu, pelo menos o texto dá essa impressão de que não foi na intenção de que Israel adorasse aquele objeto a qual Gideão confeccionou, que ao meu ver parecia ser algo de cunho para trazer uma lembrança do ato de Gideão, né, que viesse ser apenas um memorial, creio, que daquele ato. Entretanto, o povo inclinado, que essa é a inclinação do ser humano, a adorar, foi lá e se inclinou diante daquele objeto a qual Gideão fizera, acredito eu, com fins, como eu falei, de um memorando, assim, um memorial, e eles foram lá e adoraram.
atribuindo valor àquele objeto, atribuindo um valor que aquele objeto não tinha, atribuindo uma primazia que só pertencia a Deus. E a Bíblia diz que isso serviu de tropeço à casa de Gideão, a Gideão e a sua casa. Então, ou seja, isso serviu de, literalmente, como a própria Bíblia fala, de tropeço. Ou seja, foi algo que, em vez de trazer bênçãos para Gideão e a sua casa, trouxe, vamos colocar aqui em outras palavras, maldição. Porque foi uma coisa que ele colocou provavelmente com uma intenção X e o povo estava usando com uma intenção Y. Mas independente da intenção a qual Gideão produziu aquilo, pelo fato de o povo estar adorando, aquilo não serviu de bênção para Gideão. Então, irmãos, observe o que o texto está nos dizendo. O texto está nos dizendo de um comportamento que ocorre frequentemente nos nossos dias. Que comportamento seria esse? Que comportamento seria esse? Seria, às vezes, a nossa intenção de homenagear, de honrar determinados personagens nos nossos dias, que estão fazendo a obra de Deus. Pessoas influentes, pessoas que deixaram um legado. Muitas vezes a gente é inclinado a também meio que retribuir ou tentar não fazer esquecer aquela obra, aquele feito que aquela pessoa produziu. E eu acho isso uma atitude louvável. Entretanto, a gente não pode se esquecer que nós somos inclinados ao mal, inclinados ao mal, a idolatrar. Não só idolatrar, uma diversidade de pecados, mas hoje, como nós estamos falando sobre idolatria, né, nós somos propensos a idolatrar. Então, ou seja, muitas vezes a intenção de uma determinada homenagem é simplesmente homenagear alguém pelo seu legado, pela sua influência, pelo seu trabalho relevante na própria obra de Deus. Entretanto, com o passar do tempo, aquilo se torna o que nós acabamos de ler aqui no texto, que ocorreu com Gideão. Ou seja, talvez foi colocado com uma intenção X, mas com o passar do tempo caiu no comportamento Y, né? Ou seja, começou com uma intenção de homenagem e terminou com um ato idólatra. Então, irmãos, a gente deve ter muito cuidado, porque é exatamente o que Gideão fez. O que eu estou comentando aqui com vocês, que acontece frequentemente no nosso meio, foi o que aconteceu aqui com Gideão. Então, irmãos, hoje não são poucos os movimentos que a gente vê de homenagem a líderes, a homens e a mulheres influentes, pessoas que, como eu falei, deixaram um legado, marcaram sua geração. Eu acho louvável esse tipo de atitude, mas a gente deve tomar cuidado com que tipo de homenagem a gente está prestando para essas pessoas. Em que tipo de homenagem a gente está homenageando essas pessoas. Porque a depender do tipo, a gente pode cair justamente nessa cilada a qual Gideão e a sua casa caíram. Né? Principalmente quando se trata de construção de monumentos. Né? Principalmente quando a gente pretende homenagear determinada pessoa, a gente constrói um monumento para homenagear tal pessoa. Então a gente deve tomar muito cuidado, porque às vezes a nossa intenção é simplesmente homenagear, mas com o passar do tempo,
aquele monumento passa a tomar primazia. A primazia que deveria ser dada a Deus passa a ser usurpada por esse monumento. Né? As pessoas começam a dar um valor que aquele monumento não tem e nunca terá. Então, como eu falei, é frequente pessoas sendo homenageadas de forma desproporcional pelos seus feitos. Ou seja, pessoas que fizeram coisas boas na obra de Deus são homenageados, mas que isso, ao invés de trazer bênção ao reino de Deus, acaba trazendo maldição. Porque as pessoas perdem essa capacidade de simplesmente homenagear e passa a adorar. Então, irmãos, isso tem que servir de alerta, porque infelizmente a nossa geração está mergulhada nesse enredo de Gideão aqui. O que aconteceu com Gideão aqui está acontecendo frequentemente em nosso meio, né? Então, devemos tomar cuidado, porque o foco do evangelho é Cristo. Ele é o centro. Ele é o centro do evangelho. Irmãos, independente da benfeitoria que a gente possa fazer na obra, independente da influência que a gente pode ter na obra de Deus, independente do legado positivo que a gente pode deixar na obra de Deus, foi Cristo quem morreu na cruz. Foi Cristo que ressuscitou dentre os mortos. E é Cristo que voltará para buscar a sua igreja. Não é nenhum homem que vai fazer ou fez essas três coisas. Por mais importante que esse homem ou essa mulher possa ser, não foi ele que morreu na cruz por nós. Não foi ele que ressuscitou dentre os mortos. Não é ele que voltará para buscar a sua igreja, mas sim Jesus Cristo. Então a primazia de Cristo é a primazia de Cristo. É ele quem morreu, é ele quem ressuscitou e é ele que voltará para buscar a sua igreja. Então, irmãos, ele é o centro. Ele é o centro da nossa adoração. Então nós devemos ter cuidado com a antropolatria. Quantos artistas que eles recebem, muitas vezes, um carinho dos seus admiradores que é indevido e que ele deveria repreender, mas não repreende. Que ele deveria tentar impedir, mas não impede. Quantos pregadores da mesma forma, os pregadores popstar, onde as pessoas simplesmente veneram tais homens e tais mulheres e se esquecem que tais pessoas não podem salvar nem a elas mesmas. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado. Que cristianismo é esse que a gente está praticando? Que cristianismo é esse que a gente diz estar vivendo? Será que Cristo de fato é o centro da nossa existência? Será que ele é a razão do nosso viver? Será que nós podemos dizer, igual o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo? Ou como diz, na hora que a gente toma o cálice, o texto sempre é lido, quem come deste pão e bebe deste cálice, viverá por mim. Irmãos, é muito sério isso. É muito sério. Hoje a gente vive em um ambiente onde as pessoas criam esses altares para esses homens e para essas mulheres, para esses personagens que foram importantes,
tiveram um legado positivo na igreja, mas são homens, são mulheres. A Bíblia é um livro perfeito porque ela não esconde os defeitos dos seus heróis. A Bíblia faz questão em não esconder o defeito dos seus heróis. Diferentemente de nós, que muitas vezes, quando vamos honrar alguém, a gente simplesmente mostra o lado bom daquela pessoa, mas não mostra o lado negativo, a Bíblia faz questão de homenagear determinadas pessoas, mostrando o seu lado positivo e o seu lado negativo. Não é nem bem homenagear, que a Bíblia simplesmente homenageia Cristo. Mas quando a Bíblia vai descrever algum personagem importante, ela descreve o legado positivo que aquela pessoa deixou, mas também mostra as falhas que aquela pessoa cometeu. Isso está recheado na Bíblia com os principais heróis. Ao começar por Abraão, o pai da fé. A Bíblia não tenta se esquivar de mostrar que Abraão falhou na fé em tentar ter um filho com Agar. A Bíblia não esconde isso. A Bíblia não esconde o passado obscuro da vida de Jacó, o pai das 12 tribos de Israel. A Bíblia não procura esconder esse lado obscuro da vida de Jacó. A Bíblia também não procura esconder as falhas de Davi. Apresenta ele como um homem segundo o coração de Deus, mas também mostra as falhas, para mostrar que Davi era um homem, como eu e você, que ele não pode ter um lugar de destaque, ele não pode ser considerado um homem melhor do que outro, mas simplesmente um homem que resolveu obedecer a Deus. Simplesmente isso. A Bíblia faz questão de mostrar as falhas dos discípulos, dos apóstolos. A Bíblia mostra Pedro negando Jesus. A Bíblia mostra as fraquezas de João, enfim, dos demais apóstolos. A Bíblia mostra a fraqueza do apóstolo Paulo, enfim. A Bíblia faz questão de deixar registrado as falhas dos seus principais personagens. Então, irmãos, quantas vezes a gente vai homenagear as pessoas que deixaram um grande legado, a gente só mostra a parte positiva que eles deixaram. Olha, fulano de tal foi um grande canal de oração, ganhou tantas almas, enfim, olha, percorreu o mundo inteiro, mas ninguém fala que ele falhou muitas vezes, que ele deixou a desejar muitas vezes, que ele tropeçou muitas vezes, que ele só chegou lá pela graça de Deus, única e exclusivamente pela graça de Deus. Então quem deveria ser homenageado? Deus. Então, irmãos, eu estou preocupado, porque a cada dia a gente observa que monumentos estão sendo erguidos para homenagear legado de certos homens de Deus e de certas mulheres de Deus. E muitas vezes quando a gente vai observar esse monumento que é erguido, só a honra é destacada para tal personagem, ou seja, para tal homem de Deus, para tal mulher de Deus, mas o nome de Cristo não aparece com a primazia que deveria aparecer em tais monumentos. Em tais monumentos. Então, irmãos, a gente tem que entender que se uma pessoa deixou um legado positivo, a gente pode estragar o legado dela a partir do momento que a gente vai erguer um monumento justamente para homenagear esse tal legado. Que foi o que ocorreu aqui com Gideão. Gideão fez uma boa ação para com Israel. Se não fosse esse detalhe, Gideão tinha deixado um grande legado positivo para Israel. Mas por conta disso, o legado de Gideão ficou manchado, ficou comprometido. Então, se você quer honrar o seu líder, honre o seu líder, honre aquele homem ou aquela mulher de Deus que você acha que influenciou o cristianismo, não erguendo monumento.
você vai estar honrando ele muito mais do que se você erguer um monumento, do que se você fizer uma homenagem desproporcional, a qual possa levar, possa induir a posteriori o povo de Deus a cometer a antropolatria, que seria a adoração ao homem. Então, vamos tomar cuidado com cantores, pregadores, pastores, líderes, seja qual for o benefício, o legado positivo que tais pessoas podem deixar, seja qual for, a gente tem que pôr na mente que quem morreu na cruz foi Jesus Cristo. Quem ressuscitou dentre os mortos foi Jesus Cristo. E é Ele que voltará para buscar a sua igreja. E sem essas três coisas, não existe vitória no cristianismo. A gente pode ter feito o melhor legado possível, ou deixar o melhor legado possível na história da igreja. Sem essas três coisinhas que só Cristo fez, não existe vitória no cristianismo. Então, irmãos, que Cristo apareça mais e o homem apareça menos. Que essa frase do maior de todos os profetas, assim como assegurou Jesus Cristo, venha a ser uma realidade em nossos dias. Que ele cresça e que nós diminua. Porque senão, esse tropeço da casa de Gideão pode ser o tropeço da casa do irmão Bruno, pode ser o tropeço da casa da irmã José, da irmã Maria, do irmão Joaquim, do irmão Francisco, enfim, do irmão Beltrano. Então, irmãos, e Deus possa falar melhor e mais eficazmente em seu coração. Já foi Ele que falou, que essa foi a ministração da sua palavra, mas que Ele venha continuar falando e produzindo de forma eficaz aquilo que Ele deseja produzir em nosso coração. Tá certo? Com grande prazer aqui, irmãos, que eu encerro mais uma reflexão da palavra de Deus.